Eu estava meditando numa palavra ontem, ontem, num espaço de tempo aqui no escritório, e queria compartilhar com vocês hoje. Está escrito em Provérbios, capítulo 11. Acredito que muitos já conhecem esta palavra, principalmente na hora dos dízimos e ofertas. Sempre é mencionado esse texto de Provérbios, capítulo 11. Quero ler a partir do versículo 23, que diz assim: O desejo e a expectação dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber o dessedentado, e quem dá de beber será dessedentado. Eu fico imaginando a mente de algumas pessoas, algumas delas até cristãs, me perdoa a expressão, muitas vezes uma mente mesquinha, uma mente limitada, uma mente pequena, que não consegue ver nada além do seu focinho, nada além do que está na frente do seu nariz. Muitas pessoas, muitos cristãos acabam fazendo a imagem de Deus pequena. Porque quando você limita aquilo que você pode fazer pelo próximo, sendo que o Espírito Santo habita em você e já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você e Ele que opera tudo em todos, então você está limitando o próprio Deus. Nós muitas vezes, hoje eu compartilhei pela manhã, sobre a zona de conforto, um gatinho lá preso na janela, bem de boas, tranquilo, e de repente vem alguém e pega ele pela mão e tira dali. A imagem dizia: Deus me tirando da zona de conforto. E muitas vezes nós entramos na zona de conforto e acreditamos que ali é o lugar de Deus para nós, Ali é o lugar que Deus preparou para mim, é o centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes nesse lugar não tem sacrifícios, ou não digo sacrifícios, porque o sacrifício foi completo na cruz, o sacrifício de Jesus foi vicário, então nós não precisamos sacrificar. Mas nós acreditamos que não precisamos fazer nada. Podemos ficar ali quietinhos e enclausurados, e que Deus vai continuar nos abençoando. Olha, possivelmente. Até porque Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A bênção já está disponível para você. Ele não vai te abençoar ou deixar de te abençoar. Ele já te abençoou. Se você está em Cristo, você já é abençoado com toda sorte de bênção. Mas o fato é que, será que são somente as bênçãos de Deus que eu quero? Será que eu quero participar somente das riquezas de Deus? Ou eu também tenho que fazer parte da missão de Deus? Deus nos deu uma missão, e eu falo isso várias e várias vezes aqui neste programa. Já convidei muitos missionários, já estiveram aqui nessas cadeiras falando sobre a missão de Deus, sobre o mandamento que Deus deu a toda a igreja, não somente para os missionários, não somente para os pastores, não somente para os evangelistas, não somente para os profetas. Deus deu uma ordem a toda a igreja, Deus deu uma missão a toda a igreja. E essa missão eu preciso cumprir. Quando se dá uma missão, aquele que deu a missão tem a expectativa de que o comissionado cumpra aquela ordem, cumpra aquela missão. E por acreditar que está tudo bem, que como as coisas estão fluindo porque você é abençoado, como as coisas estão indo perfeitamente porque você é abençoado, você acredita que Deus está satisfeito com tudo isso. Há aqueles que dão generosamente, dão não somente o seu dinheiro, mas dão o seu tempo,
dão o seu ombro amigo, porque muitas pessoas precisam apenas de um ombro amigo para desabafar, para chorar. Nós somos os que choram com os que choram. Nós somos os que nos alegramos com os que se alegram. Então, tem muita gente que precisa de, às vezes até mesmo do alimento, um arroz, um feijão, uma farinha de trigo. Eu acredito que isso não é peso para nós. Para nós que estamos em Cristo, isso não é um peso. Durante muito tempo, por 3 anos, nós alimentamos toda semana jovens de 14, 15, 17 anos. Entregam 150 quilos de alimentos toda semana. Jovens de 15 anos, que estão ainda no colégio, que estão ainda fazendo o ensino médio. Em várias partes do Brasil, estão entregando 150 quilos de alimentos, não apenas entregando, né, mas eles estão participando com eles, comendo com eles, descendo a estatura, descendo, olhando olho nos olhos, olho no olho, de mãos dadas com quem precisa. E graças a Deus que nós estamos vivendo um tempo onde os jovens estão sendo despertados, porque muitas vezes nós, os que já estamos há 10, 15 anos no Evangelho, paramos, estacionamos. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você estaciona é porque você está olhando para trás. A Bíblia diz que aquele que põe a mão ao arado e olha para trás não é digno do reino, não é apto para o reino, não está preparado para o trabalho. E você pode ter feito muita coisa mesmo. Mas se hoje você está parado, meu irmão, saiba que esse não é o seu lugar. Saiba que esse não é um lugar de descanso. Nós descansamos em Deus, sim, obviamente, no Espírito Santo. Ele é a paz que sobrepassa todo entendimento. Debaixo das suas asas nós estamos seguros. A verdade de Deus é justiça. Mas ainda não acabou, não completou a missão. Deixa eu te dizer, existem mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo que precisam ouvir de Jesus. Existem mais de 75 tribos dentro do Brasil, dentro do nosso território, que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. A estimativa é que dentro do próprio Brasil existam mais de 350 mil pessoas que nunca tiveram contato com um evangelista, nunca tiveram contato com um missionário, nunca tiveram contato com um pastor, com alguém que lhes pregasse, que lhes transmitisse a mensagem, nunca. Dentro do nosso país, muitas vezes dentro do nosso bairro, existem pessoas que nunca tiveram contato com a presença de Deus, com a palavra de Deus, e nós estamos estacionados, achamos que já fizemos demais. A alma generosa prospera. Nós não somos dos que paramos, nós somos dos que vão uma milha a mais. Se nos pedem para ir uma milha, nós vamos uma milha a mais. Nós avançamos uma milha a mais, porque em nós está o Deus de toda riqueza. Em nós habita o dono do ouro e da prata, o dono de toda força, de todo bom ânimo, de todo dom perfeito que vem dos céus, do Pai das luzes. Habita toda essa riqueza, todo esse poder, toda essa autoridade habita em nós. Nós não podemos reter, nós não podemos travar, nós não podemos parar a obra, a missão de Deus. Não pertence a nós, a missão pertence a Deus. E me desculpe falar, a partir do momento em que você recebeu a Cristo, em que você fez a sua confissão de fé, nos termos do contrato estava que você faria parte da missão da reconciliação, do ministério da reconciliação, que você faria parte da missão de Deus, que você seria, um com Deus. Trabalhando juntos? Não trabalhando juntos, porque vocês são um, porque nós somos um com Deus, mas trabalhando em alinhamento,
nós pregamos muito, né? Isso é constante, falar principalmente para os jovens que ainda não se casaram, sobre o jugo desigual. O jugo desigual era uma peça de madeira pesada que se colocava no pescoço do boi, de 2 bois, para que eles arassem a terra, ou para que eles fossem usados como charretes, mas especialmente para arar a terra. E esses bois tinham que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Eles tinham que ter mais ou menos o mesmo peso, para que eles andassem no mesmo compasso. E para que, se um fosse mais alto, ele teria o perigo, se um dos bois fosse mais alto, teria um perigo de enforcar, sufocar o boi de baixo. E o boi de baixo iria arrastar, iria derrubar o boi mais alto. É assim a nossa vida com Deus. Nós, claro, obviamente não poderíamos chegar à altura de Deus, mas nós podemos pensar como Deus. Você sabia disso? O livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Quando o profeta dizia, olha, os meus sonhos, os meus planos não são os seus planos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, ele não estava dizendo, olha, é assim que é e é assim que deve ser, porque eu sou maior que vocês e vocês não alcançarão os meus sonhos, não alcançarão os meus projetos. Não! Como diz o bispo Zezinho, não, 1000 vezes não. 1000 vezes não. O profeta estava justamente repreendendo ao povo, porque não tinha a capacidade de compartilhar as mesmas ideias, os mesmos projetos, os mesmos planos, os mesmos pensamentos que Deus. Quando Deus falava A, o povo seguia pela linha B. Quando Deus falava vá à direita, o povo ia para a esquerda. E esse desalinhamento gerava desgastes, tanto que 400 anos o homem perdeu a comunicação, o tato com Deus. O homem perdeu o contato com Deus. Por 400 anos, por conta desse desalinhamento. Não estava alinhado aos planos de Deus, não estava alinhado aos projetos, aos pensamentos de Deus. Hoje nós temos a mente de Cristo. Maior é o que habita em nós. É o que habita em nós, Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Ele é o Espírito da verdade que nos guia por todo o caminho da verdade. Se Ele nos guia por todo o caminho da verdade, nós precisamos começar a caminhar para o centro da vontade dEle, porque guiados nós estamos sendo, direcionados nós estamos sendo. Ele está falando conosco, constantemente, por palavras, por profetas, por sonhos, por visões. Ele está constantemente falando conosco. Mas como eu disse no começo, talvez por causa da nossa mesquinhez, talvez por causa da nossa pequenez, talvez por causa do nosso conforto, nós estamos presos, atados ao lugar e não conseguimos ser generosos com aquilo que Deus, o que Deus te deu foi abundante vida, o que Deus te deu foi abundante graça. Abundante graça. Olha o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 23. Olha o que diz versículo 23. As ambições, os desejos dos justos resultam em bem para muitos. Para muitos. Quando você cumpre a vontade de Deus, quando você cumpre o mandamento de Deus, não é só você que é abençoado. A sua casa é abençoada, a sua vizinhança é abençoada, a sua cidade, a sua nação é abençoada. Pessoas de outras nações são abençoadas. Alguns anos atrás eu ouvi o mandamento de Deus para sair da minha casa, para sair da minha cidade, para sair do meu estado, para sair do meu país. E pessoas foram tocadas no Chile, pessoas foram tocadas no Paraguai, pessoas foram tocadas no Uruguai, pessoas foram tocadas em Moçambique, pessoas foram tocadas no Nordeste brasileiro, pessoas foram tocadas
no norte do Brasil, com os ribeirinhos. Eu estive ministrando para traficantes na Colômbia, porque eu obedeci, e essas pessoas foram transformadas, foram tocadas, foram abençoadas, porque o meu desejo era fazer a vontade de Deus, porque o meu desejo resultava em bem para muitos. Se você é mesquinho, se você é tacanho, agora me fugiu a palavra em português, pão duro, né? Pão duro, mão de vaca. Você acaba retendo a bênção não só sua, mas de muitos. Porque existem muitos que precisam daquilo que você tem nas suas mãos. Não é aquilo que você tem nas suas mãos, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu sou missionário já fazem 12 anos. Nesses 12 anos, uma das coisas que eu prezo, eu recebo ofertas. Eu vivo de ofertas, eu vivo da fé. Mas eu oferto a outros. Porque eu entendo que missões se faz com os pés que vão, com as mãos que dão, com os joelhos que oram. Se faz dessas 3 maneiras. Eu não posso ser tão pequeno em achar que somente em ir estou satisfeito. Eu preciso dar também. Mas eu preciso orar. Eu preciso interceder. Eu sei que existem irmãos passando por batalhas espirituais, por provas, por privações. Como recentemente um amigo meu perdeu o filho de 4 anos de idade no campo missionário. 4 anos de idade. Eu preciso orar por eles. É um peso que é posto sobre eles. É uma responsabilidade que é posta sobre as costas deles, dos missionários. E eu sei porque eu vivi isso. Eu estive vivendo isso na prática. Eu estive no campo missionário, estive na frente de batalha, meu irmão. Então não posso ser tão pequeno em pensar que somente de ir e pregar, para mim está bom. Não, eu preciso ser generoso. Eu preciso fazer além do que eu posso. Eu preciso ir além das minhas condições, porque quando eu vou além das minhas condições, eu vivo do sobrenatural. E o sobrenatural não é comigo, é com Deus. O sobrenatural não é comigo, é com Deus. Mas eu preciso ir além das minhas condições. Eu preciso fazer um pouco mais. Tem uma música antiga que diz que quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Meu irmão, Deus começa a agir a partir do momento em que você toma a decisão de obedecê-lo. Não seja pequeno, porque o Deus que habita em você é grande. Não seja tacanho, porque o Deus que habita em você é próspero. Não seja morto espiritualmente, frio, porque o Deus que habita em você é fogo consumidor. Que Deus te abençoe e te faça entender que a zona de conforto não é o seu lugar. Que a estabilidade muitas vezes não é bênção de Deus. Nós precisamos estar ativos, andando, caminhando, fazendo a vontade de Deus, indo até o centro da vontade dele. Deus te abençoe e siga ligado no programa De Fé em Fé da sua rádio e TV Ilaros. Você está ouvindo